pessoal, tudo bem com vocês? Começando mais uma aula de redação, mais uma vez falando sobre competência 1, mais um item, na verdade, cobrado na competência 1, que é a colocação pronominal. Inclusive, nas últimas produções eu tenho feito anotações também acerca desse problema, né? Desse item gramatical que precisa ser respeitado, você precisa tomar cuidado, porque quantas vezes você cometer um desvio de colocação pronominal, tantas vezes eu terei desvios. Todos os casos são somados, mesmo que seja o mesmo problema que você tenha errado mais de uma vez, eles são somados todas as vezes. E se eu for imaginar, por exemplo, que sobre colocação pronominal eu tiver 5 desvios, 5 problemas de colocação pronominal, eu já tenho 5 desvios na competência 1, fora as outras situações, os outros critérios que também te penalizam nessa competência. Mas para a gente começar a entender colocação pronominal, é necessário que primeiro a gente revise algo essencial. Se eu estou falando de colocação do pronome oblíquo, eu tenho que falar primeiro do pronome. Eu tenho que lembrar primeiro que pronomes são palavras que substituem substantivos ou que acompanham substantivos. Pronomes que substituem os substantivos são chamados pronomes substantivos, porque eles fazem o papel de um substantivo, já que ele fica no lugar de tal palavra. E quando os pronomes acompanham substantivos, eles são chamados pronomes adjetivos. Eu coloquei aqui um exemplo com 2 pronomes. Meu medo é que ele não me ajude. Veja que eu já destaquei aqui 2 pronomes para vocês. Meu, que está se referindo a medo, acompanhando o medo. Veja, não está substituindo o substantivo medo. O substantivo medo continua aqui, mas ele está acompanhando o substantivo medo. Então, esse primeiro pronome meu, pronome possessivo, está funcionando como um pronome adjetivo, uma vez que ele está se juntando, acompanhando um substantivo. Já o segundo pronome destaque, o pronome ele, veja que o pronome ele é um pronome que substitui qualquer nome masculino. Eu poderia ter dito aqui, meu medo é que Diego não me ajude. Mas ao invés de eu usar o substantivo Diego, eu usei o pronome ele. Então, esse pronome que substitui um substantivo, ele é chamado de pronome substantivo, porque exerce a mesma função que um substantivo iria exercer. A gente precisa saber também acerca da classificação. São 6 os tipos de pronomes. Eles podem ser pessoais, quando referem-se a uma das 3 pessoas do discurso. Eles podem ser possessivos, quando indicam posse, quando indicam pertencimento, por exemplo, meu, minha, teu, tua, nosso, nossa. Eles podem ser demonstrativos, quando demonstram algo em relação a um lugar, em relação a uma noção temporal. Por exemplo, este, esta, isto, esse, essa, isso. Eles podem ser indefinidos quando referem-se a um substantivo de forma vaga, de forma indefinida, de forma imprecisa. Por exemplo, alguém, algum, ninguém, nenhum. Eles podem ser interrogativos. Os pronomes interrogativos são aqueles usados em base de pergunta. Na verdade, muitos dos indefinidos, quando funcionam como base de uma pergunta, eles passam a ser interrogativos. E temos os pronomes relativos, que funcionam como conectivos ali nas orações subordinadas adjetivas. Mas hoje nós vamos focar nos pronomes pessoais. Até porque o pronome oblíquo que se coloca em relação ao verbo antes, no meio ou depois, ele é um pronome pessoal. Os pronomes pessoais são aqueles que designam diretamente uma das 3 pessoas do discurso. Mas quais são essas 3 pessoas? O locutor, que é quem fala, o locutário, o receptor, que é quem recebe a informação dita pelo locutor, e o assunto ou referente, que é a terceira pessoa de que ou de quem se fala. Precisamos lembrar ainda que esses pronomes pessoais podem ser retos
ou oblíquos, dependendo da função sintática que eles desempenham dentro de uma oração. Na função de sujeito, de predicativo do sujeito, eles vão ser sempre pronomes retos. Já os que funcionam como complementos verbais ou nominais vão ser pronomes oblíquos. Eu mostro aqui para vocês uma tabelinha desses pronomes pessoais. Todos os pronomes pessoais estão aqui. Na primeira coluna eu tenho aqui os pronomes retos, eu, tu, ele ou ela no singular, e as 3 pessoas do plural, nós, vós, eles ou elas. E eu tenho os respectivos pronomes oblíquos, que vão ser divididos em 2 grupos. Os oblíquos átonos e os oblíquos tônicos. E para a gente entender bem a função de cada um, é importante que a gente lembre lá da aula passada, quando a gente estava trabalhando a acentuação, e a gente falou sobre sílaba tônica e sílaba átona. Nós vimos que tônicos, as sílabas tônicas são a sílaba tônica é a mais forte, a sílaba átona é a mais fraca. E esse mesmo conceito de tônico para forte e de átono para fraco nós vamos usar aqui. Vejam que os pronomes oblíquos átonos, todos eles são monossílabos, percebam. Enquanto nos tônicos eu tenho monossílabos, mas eu também tenho aqueles com mais de uma sílaba, os átonos, nessa coluna aqui do meio, eles são todos monossílabos. Todos eles só têm uma sílaba. E, gente, essa única sílaba que todos esses pronomes átonos têm, elas são átonas. Eles não são monossílabos tônicos, eles são monossílabos átonos. Eles são pronunciados com intensidade mais fraca, mais baixa do que outros monossílabos tônicos, que nós vimos inclusive na última aula. E aí o que é que acontece? Se esses monossílabos, se esses pronomes oblíquos, a única sílaba que eles têm é uma sílaba átona, ou seja, fraca, então eles vão precisar se apoiar na sílaba tônica de uma outra palavra. Vou fazer uma analogia aqui. Vocês lembram lá no primeiro filme, no primeiro livro de Harry Potter? Vamos mencionar o filme. No primeiro filme de Harry Potter, quando aquele que não pode ser nomeado volta, e por não ter mais um corpo dele, ele volta através do corpo de outra pessoa. Ele não tem mais um corpo, mas ele precisa retornar, e ele retorna através do corpo de outra pessoa. A mesma coisa vai acontecer com o pronome oblíquo átono. Meio como se ele fosse um parasita agora. Ele não tem força, ele não tem capacidade suficiente de aparecer sozinho. Por isso, ele precisa sempre se apoiar na sílaba tônica de outra palavra, que vai ser justamente o verbo. É daí que surge a relação verbo-pronominal, a relação entre verbo e pronome oblíquo. E aí eu tenho que saber exatamente qual é a posição que esse pronome oblíquo vai ocupar em relação ao verbo. Se ele vai aparecer antes, no meio ou depois do verbo. E é isso que nós vamos aprender a partir de agora. Agora sim, nós vamos trabalhar necessariamente a colocação pronominal, que são 3. Tá? O pronome pode vir antes do verbo. Nós chamamos esse fenômeno de próclise, como acontece aqui no primeiro exemplo. Eu te ajudarei mais tarde. Veja a relação entre verbo e pronome oblíquo. O pronome veio antes do verbo, tá? Essa é uma relação que a gente chama de próclise. Temos a mesóclise, muito menos usado, mas que existe na língua portuguesa, em que o pronome oblíquo vai partir o verbo ao meio, vai se colocar ali no meio daquela ruptura. Olha aqui o exemplo. Ajudar-te-ei mais tarde. Eu tenho a forma verbal ajudarei, que foi partida ao meio, e o pronome oblíquo foi colocado ali no meio. E eu tenho a ínclise, que é quando o pronome oblíquo fica depois do verbo, como acontece aqui no último exemplo. Ajudei-te ontem. E aí, pessoal,
Preste atenção no que eu vou falar a partir de agora. Não sou eu quem decido se eu vou usar próclise, mesóclise ou ênclise. Eu não acordo com vontade de usar próclise e hoje toda produção minha vai ter próclise. Não é assim que funciona. Existem regras que determinam cada uma dessas colocações pronominais e é isso que você precisa entender para aplicar de forma muito assertiva na sua produção textual. E nós vamos começar, gente, com a ênclise. Na verdade, a gente vai trabalhar assim. A gente vai dizer que a ênclise é a colocação pronominal padrão. A ênclise é a colocação pronominal padrão. A gente vai trabalhar com a ideia de que próclise e mesóclise é como se elas fossem exceções. É como se a ênclise fosse a regra, próclise e mesóclise fossem exceções. Eu estou falando isso para facilitar a compreensão de vocês. Porque a próclise e a mesóclise só vão aparecer quando acontece algum item que provoca essa próclise ou provoca essa mesóclise. Quando não há, então temos a ênclise. Eu até coloquei aqui para vocês que a ênclise é a colocação pronominal padrão, justamente porque, se eu for levar em consideração a ordem direta dos termos sintáticos, eu tenho sujeito mais verbo mais complemento. Essa é a ordem sintática, ou seja, o complemento vem depois do verbo. Essa é a ordem direta dos termos sintáticos. Eu posso inverter, mas aí eu não tenho mais a ordem direta, tá? Se eu levar em consideração que o pronome oblíquo átono sempre vai exercer a função de um complemento, então, por isso que eu estou falando aqui que a colocação pronominal básica, a colocação pronominal padrão, é justamente a ênclise, tá? Porque o pronome oblíquo faz papel de complemento e se na ordem direta dos termos sintáticos esse complemento vem após o verbo, então o pronome oblíquo também vai vir após o verbo. Então esse é o padrão. Amo-te muito, ao invés de te amo, amo-te muito. Lembrando que eu estou falando aqui à luz da variedade padrão da língua portuguesa. Mas existem os momentos em que você não precisa utilizar a variedade padrão da língua portuguesa, que isso fique claro. Olha outro exemplo, deixou-me na porta de casa, ao invés de me deixou, tá? E eu coloco aqui uma observação para você não esquecer, não se pode iniciar uma frase por um pronome oblíquo. Então, tem gente que fala te amo, lógico. Eu estou falando aqui à luz da variedade padrão da língua portuguesa. Não tem nenhum problema se você disser para seu amado ou para sua amada te amo. Mas, se for pensar num padrão normativo, o adequado seria amo-te, justamente porque eu não posso começar uma frase com pronome oblíquo, ok? Até aqui, tudo certo? Colocação pronominal padrão é a ênclise. Veja que eu não tive motivo nenhum para que a ênclise acontecesse. Simplesmente aconteceu. Os motivos que vão surgir são para próclise e para mesóclise. E é isso que a gente começa a ver a partir de agora. Começando pela próclise. Colocação do pronome antes do verbo. Para que a próclise aconteça, eu preciso de alguns eventos específicos. E eu começo mostrando para vocês os itens que provocam próclise quando eu tiver antes do verbo as seguintes situações. Quando eu tiver antes do verbo as seguintes situações, ocorre próclise. Quais são as situações? Primeiro, quando antes da relação entre verbo e pronome oblíquo, eu tiver um pronome substantivo. O que são pronomes substantivos? Eu disse quase agora para vocês. São pronomes que substituem substantivo. Quando tiver um pronome que substitui um substantivo, ele é um pronome substantivo. Por exemplo, ela te entregou os trabalhos. Veja que ela é um pronome substantivo. Por que ela é um pronome substantivo? Porque substitui um substantivo. Eu poderia ter dito Maria te entregou os trabalhos. Nesse caso, Maria entregou-te os trabalhos. Mas veja que ao invés de usar o substantivo Maria, eu utilizei o pronome ela. Ou seja, ela substituiu
o substantivo Maria, por isso que é um pronome substantivo. Veja que depois do pronome substantivo existe uma relação verbo pronominal, o te e o entregou. Então, como antes da relação entre verbo e pronome oblíquo tem um pronome substantivo, esse pronome oblíquo vai ficar antes do verbo, por isso ocorre a chamada próclise. Esse é o primeiro caso que provoca próclise, que faz com que o verbo fique, aliás, que o pronome oblíquo fique antes do verbo. Além dos pronomes substantivos, outro item que também provoca próclise antes da relação verbo pronominal é o advérbio. Sempre que eu tiver um advérbio antes da relação entre verbo e pronome, também vai acontecer a próclise. Por exemplo, nunca te vi assim. Veja que aqui eu tenho a relação verbo pronominal, pronome oblíquo te, forma verbal vi, e antes eu tenho nunca, o advérbio nunca. Isso serve para qualquer advérbio, tá, gente? Qualquer advérbio que vier antes da relação verbo pronominal provoca próclise. Além de pronomes substantivos, além de advérbios, conjunções subordinativas também provocam próclise. Então, se antes da relação entre verbo e pronome oblíquo eu tiver uma conjunção subordinativa, seja ela integrante ou adverbial, ocorre próclise também, como acontece aqui. Enquanto nos respeitarmos, não faz mal pensarmos diferente. Olha que aqui eu tenho a relação verbo pronominal, nos respeitarmos, e antes eu tenho enquanto, que é uma conjunção subordinativa adverbial. Então, por conta desse enquanto, que aparece aqui, a colocação pronominal é a próclise. O nos sai lá do fim do verbo e vem para antes do verbo, tá? Se antes da relação entre verbo e pronome oblíquo eu tiver uma conjunção subordinativa, então a colocação pronominal será a próclise. Assim como aconteceu com pronomes substantivos, assim como aconteceu com advérbios, assim como acontece, gente, se eu tiver o numeral ambos como núcleo do sujeito daquele verbo que tem um pronome oblíquo. Se eu tiver o numeral ambos como núcleo do sujeito, imediatamente antes ao verbo em questão, o verbo que está aí na relação com o pronome oblíquo, também ocorre próclise, como acontece aqui, olha. Ambos se levantaram e decidiram procurar emprego. Vejam que eu não vou dizer ambos levantaram-se, porque por conta da palavra ambos, esse sim que estaria depois, no fim do verbo, ele veio para antes do verbo, provocando aí a próclise. Então, recapitulando essa primeira tela, quando antes da relação entre verbo e pronome oblíquo, eu tiver pronome substantivo, ou seja, pronome que substitui o substantivo, eu tiver um advérbio de qualquer natureza, eu tiver uma conjunção subordinativa, pode ser integrante, pode ser adverbial, ou eu tiver o numeral ambos, ocorre próclise. Se tiver uma relação verbo pronominal, essa relação vai ser de próclise. Mas ainda não acabou. Ainda falando sobre próclise, ocorre próclise quando houver a formação de preposição em mais verbo no gerúndio. Essa formação é específica. Preposição em mais verbo no gerúndio. Olha aqui, tratando, o verbo tratar no gerúndio. Preposição em. E esse verbo que está no gerúndio tem um pronome oblíquo apoiado nele. Nesse caso, ocorre próclise, nunca ênclise. Eu nunca vou dizer em tratando-se disso, e sim em se tratando disso. Sempre que você tiver essa relação essa formação de preposição em mais verbo no gerúndio, e esse verbo no gerúndio tiver um pronome oblíquo apoiado, então nós vamos ter a próclise. Além disso, quando eu tiver formação de preposição, nesse caso qualquer preposição, mais verbo no infinitivo pessoal. Infinitivo pessoal, gente, é aquele verbo que apesar de estar no infinitivo, ele fica conjugado, ele aparece conjugado para concordar com algum sujeito, como aparece aqui, olha, destacarem.
Veja que eu não tenho apenas o destacar, eu tenho também essa desinência em, tá? Até porque ele está se referindo a alunos lá na frente, no plural, então por isso ele precisa concordar com alunos, por isso que ele se flexiona. Mas veja que lá no início, antes do verbo, tem a preposição a, tá? Então, quando eu tiver essa formação de preposição, de qualquer tipo de preposição, mais um verbo no infinitivo pessoal, e esse verbo tiver com o pronome oblíquo apoiado nele, ocorre também a próclise, como acontece aqui, ao se destacarem, e não ao destacarem-se. Veja que o se veio antes do verbo. Ocorre próclise ainda quando eu tenho orações exclamativas ou orações interjeitivas. São orações que funcionam como interjeição. Como, por exemplo, que Deus nos ajude. Perceba que ninguém diz que Deus ajude-nos. Esse nos vem antes do verbo ajudar sempre, por se tratar de uma oração exclamativa, de uma oração interjeitiva. Que Deus te abençoe. Que Deus te ilumine. Veja que eu nunca vou ter esse ti depois do abençoe. Ele vem sempre antes. Por se tratar de uma oração exclamativa, ocorre sempre a próclise e nunca a ênclise. Ok? Esses são os casos em que ocorre próclise. Então, quando você tiver com o seu rascunho pronto e diagnosticar ali, vamos dizer, 4 relações verbo-pronominais, observe cada situação. Se em uma delas tiver um desses itens que nós colocamos aqui, ocorre próclise. Se não, e não tiver nada do que eu vou mostrar para vocês acerca da mesóclise, então vai ocorrer a ênclise. Ou seja, você precisa memorizar os itens que provocam próclise, os itens que provocam mesóclise, o que sobrar é ênclise, tá? Mas a gente fala disso daqui a pouco. Vamos para a mesóclise agora? Gente, a mesóclise é bem menos vista porque ela só acontece quando o verbo estiver conjugado em 2 tempos verbais específicos: futuro do presente do indicativo ou futuro do pretérito do indicativo. Se tiver no presente do indicativo, não tem mesóclise. Se tiver no pretérito perfeito composto, pretérito imperfeito, pretérito mais perfeito composto, não tem mesóclise. Se tiver em qualquer tempo do subjuntivo, não tem mesóclise. A mesóclise só acontece quando eu tiver o verbo ou no futuro do presente do indicativo ou no futuro do pretérito do indicativo, tá? Então, por isso que ele é bem menos visto do que as outras colocações pronominais. Olha aqui, exemplos de futuro do presente. Eu tinha aqui encontrarei amanhã ou encontrarei amanhã. E aí, como encontrarei? O verbo está no futuro do presente, o que aconteceu? Partimos o verbo ao meio, depois do R, para colocar o pronome aqui dentro. E aí acontece um outro fenômeno. Vejam, sempre que eu tiver os pronomes oblíquos o, a, os ou as, que equivale a ele, ela, eles ou elas, e esses pronomes vierem depois de formas verbais terminadas em R, S ou Z, nós vamos tirar esse R, esse S ou esse Z, e esse pronome oblíquo vai ganhar um acréscimo de um L. Então, o que foi que aconteceu aqui? Quando eu parti o verbo em 2 partes, quando eu dividi o verbo em 2 partes, para colocar o pronome oblíquo ali no meio, veja que a primeira parte terminou com R. E aí, se eu tenho uma forma verbal terminada em R, e em sequência vem um pronome oblíquo o, esse R vai sair, e o pronome oblíquo o vai virar o pronome oblíquo lo. Ele vai ganhar essa nova forma. Por isso que aconteceu isso. O R saiu, o O virou lo, e eu ainda ganhei um acento, porque olhando só para o primeiro lado do verbo encontrar, veja que a sílaba tônica termina vindo para cá. Eu vou aplicar a regra de acentuação da última aula. Oxítonas terminadas em A tem acento. Então, olhando só para essa parte do verbo, é como se
eu tivesse agora uma oxítono terminada em A, por isso aparece o acento. Olha o segundo exemplo. Alugar-se-ão todos os apartamentos. Eu tenho aqui a forma verbal alugarão, foi partida assim, alugar e depois o ão, o se colocou-se ali dentro. Nesse caso, como foi o pronome se, não tive essa regra que eu apliquei no primeiro exemplo. Futuro do pretérito do indicativo também ocorre mesóclise. Olha aqui o exemplo. Dar-te-íamos o presente se tu viesses. Eu tenho aqui a forma verbal daríamos, que foi partida assim, dar, depois íamos, dar-te-íamos o presente se tu viesses. Assim como o último, olha, far-se-iam os almoços. Eu tenho aqui o fariam, que foi dividido ao meio, far-se-iam os almoços, tá? Então, só futuro do presente e futuro do pretérito, outro tempo verbal não rola mesóclise. E aí eu tenho uma observação, gente. Vejam, ainda sobre a mesóclise. Se eu tiver no mesmo enunciado um elemento que atrai o pronome para formar a próclise, um daqueles itens que nós vimos um pouco mais cedo, e o verbo tiver em um dos tempos verbais geradores de mesóclise, futuro do presente ou futuro do pretérito, então prevalece a próclise. Eu vou repetir. Se eu tiver ao mesmo tempo um elemento que provoque próclise e um elemento que provoque mesóclise, eu devo escolher a próclise. Não é que eu escolho o que eu quiser, não. Nesse caso, eu tenho que escolher a próclise. Por exemplo, veja esse exemplo aqui. Eu encontrarei amanhã. Eu tenho encontrarei, que é um verbo no futuro do presente. A gente sabe que com verbos no futuro do presente ocorreria a mesóclise. Mas veja que eu também tenho um pronome substantivo, que é um pronome que substitui um substantivo, e quando houver pronomes substantivos antes de uma relação verbo-pronominal, ocorre a próclise. Ou seja, eu tenho um item que provoca próclise e um item que provoca mesóclise. Nesse caso, o que é que eu escolho? Eu escolho a próclise. Olha outro exemplo aqui. Nós te daríamos o presente se tu viesses. Veja que eu tenho daríamos, verbo no futuro do pretérito, mas antes eu tenho o pronome nós, que é um pronome substantivo, um item que provoca próclise. Então, se eu tenho um item que provoca próclise e um item que provoca mesóclise no mesmo enunciado, eu devo escolher a próclise, por isso que o ti veio antes do verbo, ok? Então, lembrem-se, vocês vão precisar memorizar elementos que provocam próclise, vocês vão precisar memorizar os dois tempos verbais que provocam mesóclise. E sempre, ao fazerem o checklist na produção de vocês, os rascunhos de vocês, perceberem se tem algum item que provoca próclise, se tem algum item que provoca mesóclise. Se tiver algum item que provoca próclise, aplique. Se tiver algum tempo verbal formador de mesóclise, aplique. Se não tiver nenhum item que provoca próclise, nenhum tempo verbal formador de mesóclise, só te resta a ênclise. Então lembra, é assim que você vai aplicar a colocação pronominal. Memoriza itens que provocam próclise, memoriza tempos verbais que provocam mesóclise. Se na análise que você fizer, não tiver nenhum item que provoca próclise, nenhum tempo verbal que provoca mesóclise, automaticamente você usa a ênclise. Ok, gente? Terminamos essa aula por aqui. Um abraço a todos e até a próxima aula.